Se a imagem tradicional de Satanás é de um senhor das chamas com chifres e tridente, Dante Alighieri nos dá algo completamente diferente. Na Divina Comédia, escrita no século XIV, o inferno não é uma paisagem em chamas. No centro do universo, no ponto mais profundo do inferno, encontramos Satanás congelado. Ao redor dele, neste nível mais baixo e petrificado da existência, estão pessoas que cometeram o pecado da traição. O Satanás de Dante não governa o inferno, ele é seu prisioneiro. Suas asas gigantes batem incessantemente, mas em vez de liberdade, geram ventos gelados que o aprisionam. Ele não comanda legiões, não dá ordens, ele mastiga em silêncio 3 traidores: Etos, Judas, Brutus e Cássio. Dante pinta Satanás não como rei do mal, mas como o maior dos derrotados. Mas a representação dantesca é apenas uma de muitas. Desde os primórdios da humanidade, contamos histórias sobre o bem e o mal e entidades superpoderosas em conflitos cósmicos. Mas e se eu te dissesse que a figura mais temida do cristianismo talvez seja não muito mais que um mito, uma construção, uma ilusão? O que Lúcifer e Prometeu têm em comum? Por que culturas diferentes criaram figuras de rebeldes que desafiaram os deuses? Será que Satanás realmente existe ou ele é apenas um reflexo de algo muito mais humano do que gostaríamos de admitir? O que estamos prestes a explorar, examinando fatos históricos documentados sob uma lente crítica e filosófica, pode mudar completamente a sua visão de mundo. Na Bíblia hebraica, a figura de uma entidade maligna superpoderosa, contraposta a Deus, está completamente ausente. Entretanto, a palavra Satã aparece ocasionalmente, podendo ser traduzida como adversário ou acusador. Mas a referência costuma ser a adversários humanos, como em 1 Samuel 29:4. A situação é um pouco diferente no livro de Jó. Neste livro, Satanás aparece em um papel distinto, mas ainda não como um ser maligno autônomo oposto a Deus. Ele é descrito como um membro da corte celestial, atuando como um tipo de promotor ou acusador divino. Satã significa aqui o título profissional dessa entidade, não o seu nome. Ele retorna, por exemplo, no livro de Zacarias, acusando Josué e Josua. No primeiro capítulo de Jó, Satanás se apresenta diante de Deus com os filhos de Deus, Bene Elohim, e questiona a sinceridade da devoção do humano Jó, sugerindo que sua fidelidade é meramente consequência de suas bênçãos materiais. Deus permite que Satanás teste Jó, impondo-lhe sofrimentos severos, mas sempre dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Aqui, Satanás não age como um inimigo de Deus, mas como um agente que cumpre uma função dentro de uma ordem divina. Ele não é um rebelde, mas um servo que desafia a retidão humana, funcionando como uma espécie de fiscal da justiça divina. Esse papel é muito diferente da concepção posterior de Satanás no cristianismo, onde ele se torna o inimigo de Deus e da humanidade. A transição para uma figura mais independente e malévola ocorre gradualmente, especialmente no período intertestamentário, quando influências persas e helenísticas ajudam a moldar uma concepção mais dualista do bem e do mal. Nos escritos apócrifos, como o livro de Enoque, já encontramos uma narrativa de anjos rebeldes e Satanás passa a ser associado a esses seres caídos, preparando o terreno para sua caracterização como príncipe do mal no Novo Testamento.
Portanto, o conceito original de Satanás na tradição hebraica era muito diferente do que aquele que conhecemos hoje. Nos textos mais antigos da Bíblia hebraica, o mal não era personificado. Deus era visto como fonte de tudo, tanto do bem quanto do sofrimento. Contudo, isso começou a mudar no século VI, antes da Era Comum, quando os judeus foram exilados para a Babilônia. Ali, eles entraram em contato com a religião dominante do Império Persa, o zoroastrismo. Essa antiga fé traz um conceito revolucionário para os padrões judaicos, o inimigo cósmico que se opunha a Deus, um senhor das trevas com seus próprios exércitos de demônios. Diferente da tradição hebraica, onde tudo vinha de Deus, o zoroastrismo apresenta um dualismo radical. O bem e o mal como forças separadas em constante guerra. Ahura Mazda, o Deus Supremo, representa a verdade, enquanto seu adversário, Angra Mainyu, é o ser da escuridão e da corrupção. Ele não é um simples acusador, mas um verdadeiro antagonista divino, um ser que existe apenas para destruir a criação de Ahura Mazda. Essa ideia começou a se infiltrar no pensamento judaico. No século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche nomeia sua grande obra Assim Falou Zaratustra, a partir de Zoroastro, também conhecido como Zaratustra, criando um personagem com o mesmo nome do profeta. Nietzsche, que queria a superação dos conceitos ilusórios de bem e mal eternos na cultura, escolheu esse nome porque foi Zoroastro quem primeiro inventou esse dualismo moral cósmico. Segundo a filosofia de autossuperação defendida por Nietzsche, ele devia ser também o primeiro a superar tal dualismo, tal erro, já que foi ele próprio responsável por esse erro. No Novo Testamento, Satanás já não é um simples acusador. Ele é o grande inimigo de Deus, o príncipe das trevas, o líder dos demônios. Seu papel é corromper, enganar e desafiar a ordem divina, exatamente como Angra Mainyu fazia na tradição zoroastriana. Assim, o contato dos judeus com o zoroastrismo pode ter sido um dos principais fatores que ajudaram a transformar Satanás de um mero opositor para um senhor do mal, uma força independente em constante conflito com Deus. O que começou como um conceito persa acabou moldando um dos personagens mais temidos por devotos ocidentais que acreditam na literalidade de escritos religiosos. No livro de Tobias, um texto apócrifo do século I ou II, antes da Era Comum, aparece a figura de um demônio chamado Asmodeus. Na história, Asmodeus atormenta uma mulher chamada Sara, matando seus 7 maridos na noite de núpcias antes que possam consumar o casamento. O demônio é movido pelo desejo e pela inveja, impedindo que Sara seja feliz com qualquer homem. Mas quando Tobias, o protagonista da história, se casa com Sara, ele recebe instruções do anjo Rafael para derrotar o demônio. O segredo: queimar o fígado e o coração de um peixe, cujo cheiro insuportável expulsa Asmodeus para longe, permitindo que Tobias e Sara finalmente consumem sua união. Esse episódio reforça o papel de Asmodeus como um demônio da luxúria que impede a felicidade conjugal e corrompe o amor humano. Mais uma vez, um adversário. Com o tempo, a figura de Asmodeus se expandiu dentro da tradição judaica.
Na Cabala e em textos como o Talmud, ele aparece como um demônio poderoso, às vezes rivalizando com Salomão. Segundo algumas lendas, o rei Salomão teria aprisionado Asmodeus, obrigando-o a ajudar na construção do Templo de Jerusalém. Em outras versões, o demônio engana Salomão, toma seu trono e reina em seu lugar por um tempo. Asmodeus também é descrito com 3 cabeças, uma de homem, uma de touro e uma de carneiro, pés de galo e uma serpente como cauda. Ele é o mestre da ilusão e do desejo, sempre manipulando os humanos para satisfazer suas paixões. Na Idade Média, Asmodeus foi assimilado à tradição cristã e passou a ser identificado como um dos 7 príncipes do inferno, especialmente o demônio da luxúria. Teólogos medievais acreditavam que ele trabalhava para corromper os humanos através do desejo carnal, incentivando a infidelidade e a decadência moral. Já o termo diabo vem do grego diabolos, uma palavra que originalmente não tinha relação com o ser sobrenatural maligno. Seu significado era muito mais simples: acusador, caluniador, aquele que divide. Assim como Satã na língua hebraica, podem ser vistos como sinônimos. Na cultura grega, diabolos era um termo comum usado no contexto jurídico e retórico. Ele se referia a alguém que fazia uma acusação falsa ou difamatória contra outra pessoa. Um diabolos era um caluniador, alguém que lançava acusações para manchar a reputação do outro. Diferente dos daimones, que eram forças espirituais neutras, o diabolos era um agente da desordem, alguém que espalhava mentiras para semear o conflito. Vimos a origem do nome Satã. Mas e o nome demônio? Antes de demônio significar uma entidade maligna, ele já existia na Grécia Antiga com um significado muito diferente. O termo daimon não representava o mal, nem uma figura corrompida. Pelo contrário, os daimones eram forças misteriosas, espíritos que atuavam como intermediários entre os deuses e os mortais. Mas como essa ideia foi transformada até se tornar sinônimo de um ser superpoderoso e maligno? Para entender isso, precisamos voltar aos filósofos, aos mitos e à própria essência do pensamento grego. Na cultura grega, os daimones eram forças invisíveis que influenciavam a vida humana. Eles não eram exatamente deuses, mas também não eram humanos. Estavam em um meio termo, como mensageiros, espíritos guardiões ou até mesmo representações do destino. Na obra de Homero, por exemplo, a palavra daimon é usada para descrever forças divinas que moldam a vida dos heróis, às vezes confundidas com os próprios deuses. Já em Hesíodo, os daimones eram almas dos mortos virtuosos que passavam a guiar os vivos após sua morte. O filósofo Sócrates dizia que tinha um daimon que sempre o orientava sobre o que fazer e o que não fazer. O daimon de Sócrates era o que podemos compreender hoje como intuição ou consciência, a voz da consciência. Para Platão, os daimones eram essenciais para a jornada espiritual da alma. No Banquete, ele explica que o amor, Eros, não é um deus, mas um daimon, pois está entre o mundo divino e o humano, conectando ambos. Eudaimonia, a noção de uma vida feliz e de florescimento para Aristóteles, pode ser traduzida como estar sob a influência de um bom daimon. Veja, portanto, que para os gregos, os daimones não eram necessariamente moralmente corruptos, tampouco malignos.
Essa ideia surgiu mais tarde, com a visão cristã, sob influência do dualismo do zoroastrismo, que Nietzsche tanto criticaria. Já que falamos dos gregos, há uma figura que merece menção: Prometeu. Lúcifer e Prometeu são dois nomes que ecoam na história como símbolos de rebelião contra o poder supremo. Mas o que eles realmente representam? O nome Lúcifer tem uma origem fascinante, que remonta à antiga tradição latina e está profundamente ligado à simbologia da luz. Lúcifer, em latim, significa literalmente portador da luz, ou estrela da manhã. Lux, luz, transferre, carregar, portar. Esse nome era originalmente associado à estrela brilhante do amanhecer, que é o planeta Vênus visto da Terra, como o astro que aparece logo antes do nascer do Sol. Na Bíblia, esse termo aparece em Isaías 14:12, no Antigo Testamento, como uma referência metafórica a um rei da Babilônia, e não a uma figura sobrenatural. No versículo, o profeta Isaías faz uma comparação entre a queda do rei babilônico e o desaparecimento da estrela da manhã, que perde seu brilho ao ser substituída pela luz do sol. Aqui, Lúcifer não é um ser maligno, mas uma metáfora para a queda do poder e da glória. O rei da Babilônia é comparado a essa estrela brilhante e poderosa que, no entanto, despenca de sua posição elevada. A figura de Lúcifer, nesse contexto, reflete essa queda. Contudo, ao longo do tempo, o conceito de Lúcifer foi distorcido e reinterpretado. A partir do século IV, com o cristianismo ganhando força, teólogos como Jerônimo começaram a associar Lúcifer à figura de Satanás. O nome que originalmente indicava a estrela da manhã passou a ser ligado ao anjo caído, que rebelou-se contra Deus e foi expulso do céu. Mas e Prometeu? Prometeu, que surgiu bem antes na literatura grega, é outro portador da luz, um titã que roubou o fogo dos deuses para dar aos mortais. Teria Lúcifer sido uma transposição do herói grego para a mitologia cristã? Seriam eles vilões? Ou talvez os verdadeiros libertadores da humanidade? Ambos desafiaram a ordem cósmica. Prometeu, na mitologia grega, desobedece a Zeus e entrega o fogo sagrado aos humanos, um ato que simboliza o conhecimento, a ciência, a autonomia da humanidade. Isso parece bom, não? Lúcifer, na tradição cristã, se rebela contra Deus, recusando-se a se curvar, e aceita a punição do exílio. Ambos desafiam divindades supremas, ambos pagam um preço terrível por sua audácia. Prometeu age por amor à humanidade, trazendo luz ao mundo. Lúcifer, segundo a narrativa cristã, age por orgulho, querendo ser igual a Deus. Tanto Prometeu quanto Lúcifer são castigados implacavelmente. Prometeu é acorrentado a uma montanha e condenado a ter seu fígado devorado por uma águia, dia após dia, por toda a eternidade. Lúcifer é lançado ao inferno, afastado da luz divina, transformando-se no Senhor das Trevas. Mas há algo intrigante aqui. A punição de Prometeu não destrói seu espírito. Ele continua desafiador, recusando-se a se submeter a Zeus. Seu sofrimento não é um sinal de derrota, mas de resistência.
Já a punição de Lúcifer, na visão cristã tradicional, o deforma, o transforma no próprio símbolo do mal. A mitologia grega enxerga o rebelde como um herói trágico. O cristianismo o vê como um inimigo da humanidade, porque essa diferença aqui está o ponto crucial. Mitologia e religião interpretam a rebeldia de formas distintas e até mesmo opostas. Na mitologia grega, o conhecimento e a revolta contra os deuses são atos de libertação. Prometeu é um protetor da humanidade, um doador de luz. Na tradição cristã, o conhecimento proibido é uma queda, uma corrupção a ente. No Éden, muitas vezes associada a Satanás, e vamos falar sobre isso, oferece um fruto. Isso é visto como um pecado. A narrativa cristã vê a obediência a Deus como o caminho da salvação. A narrativa grega vê a desobediência aos deuses como o caminho da iluminação. Então, se olharmos para além da teologia, podemos perguntar: Lúcifer pode ser reinterpretado como um Prometeu cristão. A queda do anjo pode ser lida como um ato de libertação e não de corrupção. E se a verdadeira luz não estivesse na obediência cega, mas na busca pelo conhecimento proibido? Escritores como John Milton, no épico Paraíso Perdido, retratam Satanás não apenas como um vilão, mas como uma figura trágica, quase heróica. Ecoando o mito de Prometeu, o filósofo Albert Camus também questiona essa ideia de submissão e obediência com seu conceito-chave de revolta. Camus enxerga no espírito prometeico o desejo de ir além, de desafiar limites, aquilo que realmente deve orientar a ação humana. Na peça Prometeu, Acorrentado de Esquilo, um autor muito elogiado por Camus e Nietzsche, Prometeu é retratado como um herói trágico. Ajudar a humanidade, no fim, a história de Prometeu e Lúcifer nos força uma escolha filosófica. Acreditamos que o conhecimento é uma bênção ou uma maldição? Deixo a minha resposta para vocês imaginarem. Vimos que foi apenas mais tarde que a figura de Satã ou Diabo se transformou radicalmente. Nós já vimos essa evolução ao longo da literatura hebraica. Na parte 1 desse vídeo agora, retomaremos de onde paramos com o Novo Testamento, nos textos que acabaram canonizados pela autoproclamada ortodoxia cristã. Como Novo Testamento, textos que correspondiam a uma parcela muito seleta e reduzida da quantidade abundante de evangelhos e epístolas que eram hesitas no cristianismo primitivo. Satanás deixa de ser apenas um adversário celestial e assume sua forma mais conhecida hoje como inimigo de Deus e da humanidade. Ele não é mais um simples acusador, como no livro de Jó, mas o príncipe do mal, o enganador, o tentador, aquele que deseja afastar os seres humanos do Criador. Mas como essa transformação aconteceu, como a teologia católica expandiu e fundamentou essa visão, se é que conseguiu fazer isso para entender, precisamos acompanhar as aparições de Satanás no Novo Testamento. O momento mais icônico de Satanás no Novo Testamento acontece quando ele tenta Jesus no deserto, em Mateus e em Lucas nesse vídeo. Eu não vou entrar em detalhes sobre as referências de escritores anônimos que não se chamavam Lucas nem Mateus, muito menos caminharam com Jesus e que vieram de regiões diferentes por volta das últimas 3 décadas do primeiro século. Após jejuar por 40 dias, Jesus está fraco e vulnerável. É nesse momento que o tentador se aproxima. Ele propõe 3 desafios,
transformar pedras em pão, apelando para a necessidade física de Jesus, pular do alto do templo, para ser salvo por anjos, um teste de fé e orgulho, e receber todos os reinos do mundo, em troca de adoração, a promessa do poder absoluto. Mas Jesus resiste, ele recusa todas as tentações e ordena que Satanás se afaste. Esse episódio marca Satanás como ser manipulador que ataca nos momentos de fraqueza, oferecendo poder, riqueza e prazer em troca da submissão espiritual. Em João, Jesus faz uma declaração impactante sobre Satanás. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou. Na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui, Satanás não é apenas um tentador, ele é a própria fonte da falsidade e da corrupção. Essa imagem de Satanás como um rei da mentira e do engano ecoaria fortemente na teologia cristã posterior. Ele também é chamado de o príncipe deste mundo em João, sugerindo que sua influência é real e presente na sociedade humana. A ideia de Satanás como um anjo caído se baseia em passagens que foram reiteradas ao longo dos séculos. No Apocalipse 1279, temos a imagem da grande batalha entre Miguel e os anjos fiéis contra o dragão e seus seguidores, e foi expulso. O grande dragão, antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, aquele que engana todo mundo, ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Essa passagem inspirou a ideia de que Satanás teria sido originalmente Lúcifer, que nós já tratamos. Embora essa narrativa seja popular, sua origem vem principalmente da interpretação cristã de passagens como Isaías 14:12. Ó Lúcifer, filho da manhã, como caíste do céu, e Ezequiel 28, que falam da queda de um rei, mas foram aplicadas a Satanás na teologia posterior. E foi com a teologia católica medieval que essa visão se consolidou. Durante a Idade Média, teólogos como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino aprofundaram a doutrina sobre Satanás. Agostinho, ainda lá na Antiguidade Tardia, via Satanás como um anjo que, por livre arbítrio, escolheu se rebelar contra Deus e foi condenado à perdição eterna. Tomás de Aquino defendeu que os demônios não podem se arrepender, pois sua escolha contra Deus é definitiva e absoluta. A teologia católica passou a definir Satanás como um ser espiritual real, que possui inteligência e vontade própria e cujo principal objetivo é afastar as almas de Deus. Eles vão olhar para a serpente do mito de Gênesis e reinterpretá-la como Satanás. Por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, ele é descrito como o sedutor do mundo inteiro e o inimigo da salvação humana. Satanás passou por uma grande transformação ao longo dos séculos, de um simples acusador celestial a uma entidade cósmica do mal. Um anjo caído que busca destruir almas. Mas no fim, a pergunta permanece: Satanás é apenas um símbolo do mal ou uma força real presente no mundo? Embora muitos cristãos enxerguem Satanás como uma figura simbólica, isso ainda está longe de ser um consenso. Em países muito religiosos como o Brasil ou os Estados Unidos, no Vaticano, Jorge Mário Bergoglio, a quem cristãos se referem como o Papa, frequentemente se refere ao diabo como uma entidade real, enfatizando que não deve ser tomado como uma metáfora. Evangélicos e pentecostais tendem a ver Satanás como um ser real,
tendo em vista que o uso da alusão a Satanás por pastores e pregadores é motivo de sofrimento intenso e preocupação de muitas pessoas sem acesso à educação. Que visões filosóficas podemos estabelecer como contraponto a isso, para quem sabe ajudar a furar a bolha, para promover um mundo menos supersticioso? O meu objetivo com este vídeo é desafiar vocês a pensar filosoficamente a partir de fatos históricos. Eu encorajo vocês a pensar a ideia de Satanás, assim como qualquer outra coisa, a partir das contingências históricas, de fatos reais documentados, em vez de especulações teleológicas que assumem que há uma direção ou sentido específico, pré-determinado para os fatos históricos, o que eu considero, como a maioria dos cientistas do século XXI, uma grande falácia. Se alguns fatores contingentes fossem diferentes, por exemplo, poderia ter sido o caso de que o paganismo prevalecesse sobre o cristianismo. Ao contrário do que a teologia cristã defende, não há evidência nenhuma de que o cristianismo estivesse destinado a prevalecer na história. Na tradição cristã, Deus é descrito como onipotente, onisciente e maximamente amoroso, perfeitamente bom. Mas se Deus tem poder absoluto, por que ele toleraria a existência de um ser tão perigoso e maléfico como Satanás? A resposta teológica clássica é que Deus permite Satanás existir por respeito ao livre-arbítrio dos anjos e dos homens. Mas essa resposta gera um problema. Se Satanás é um ser tão poderoso e corrompido a ponto de arrastar milhões de almas para o inferno, então, Deus não está sendo perfeitamente bom ao permitir sua existência. Ou ele não pode impedi-lo, e então não é onipotente, ou ele pode impedi-lo, mas não quer, e então não é perfeitamente bom. Filósofos como David Hume, ou mais recentemente John Mack, argumentaram que a existência de um ser maligno absoluto é incompatível com um Deus perfeito. Se Deus realmente quisesse que o mal fosse derrotado, por que permitiria um adversário tão poderoso a continuar existindo? Se removermos Satanás da equação, por outro lado, ainda temos o mal no mundo. Mas será que precisamos de um demônio para explicá-lo? O filósofo Immanuel Kant acreditava que o mal não vem de uma entidade sobrenatural, mas das próprias escolhas humanas. O desejo de poder, a ganância, a violência, tudo isso provém da natureza humana, da liberdade que temos para agir. De fato, quando analisamos a lógica, percebemos que o mal não precisa de um príncipe sombrio tramando contra nós o holocausto, as guerras, a escravidão, a corrupção. Tudo isso são frutos das ações de pessoas comuns, muitas vezes convencidas de que estavam fazendo certo. Como disse Hannah Arendt em sua teoria da banalidade do mal, os maiores horrores da humanidade não foram causados por demônios, mas por seres humanos comuns, dando ordens, seguindo ideologias, buscando vantagens.
Além disso, ficou claro em nosso exame dos fatos que a figura de Satanás não é estática, ela muda com o tempo. Na Bíblia hebraica, ele mal aparece. No Novo Testamento, se torna um tentador e enganador. Na Idade Média, se transforma no príncipe dos infernos, com chifres e tridentes. No mundo moderno, ele se adapta a teorias da conspiração e narrativas paranormais. Se Satanás fosse um ser real, por que sua imagem muda tanto? Isso nos faz pensar que ele não é uma entidade objetiva, mas um reflexo das aflições e crenças de cada época. A psicologia moderna propõe que a crença no diabo serve como uma projeção do mal que não queremos enxergar em nós mesmos. Quando um crime terrível acontece, é mais fácil dizer que o diabo agiu do que admitir que o ser humano, por si só, pode ser capaz de atrocidade. A figura de Satanás pode ser apenas um mito funcional, uma maneira de dar um rosto ao mal e evitarmos encará-lo dentro de nós mesmos. Talvez não haja um anjo caído conspirando contra a humanidade. Talvez o verdadeiro desafio seja encarar nossas próprias fraquezas, nossos desejos egoístas, nossa capacidade de cometer o mal sem precisar de uma força sobrenatural nos empurrando para isso. Eu considero essa visão muito mais plausível do que a visão teológica, tendo em vista todas as fragilidades e contingências históricas de seu vago desenvolvimento, desprovido de quaisquer evidências que não sejam a fé pessoal e a interpretação ambígua de textos antigos. Vamos voltar à representação de Dante, com Satanás retratado como o maior dos derrotados, no gelo eterno. Se o mal é autodestrutivo, se Satanás é apenas um prisioneiro de si mesmo, então por que ainda o temer tanto? Se não há diabo, isso significa que não há desculpa. Se o mal existe, ele não vem de fora. Ele nasce dentro de nós. Nas palavras de Nietzsche, quando olhamos muito tempo para o abismo olha de volta para nós. Se você ficou até aqui, é porque gostou do vídeo, ou pelo menos teve curiosidade de acompanhar minha exposição. É provável que concorde comigo, e isso por si só já vale o seu like e, quem sabe, um comentário simples para proporcionar engajamento e ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Continue curioso. A verdade começa na dúvida.